Precisa passar a pauta? Quer que passe? Vai passar a pauta? Vai revisar? Não, acho que não. Tem é a mesma que você tem aí. É sim. Não tem como não ser, né? Bem, vamos começar então. Olá, meus amigos. Eu sou Igor Abrantes e estamos aqui começando mais um Ponto a Ponto. Hoje conversando com a nossa amiga Nízia Freire a respeito de a vida no mundo espiritual. Nízia, seja muito bem-vinda. De antemão, muito obrigado pela disposição. É sempre um grande prazer receber pessoas como você aqui no nosso trabalho. Para a gente começar o papo de hoje, eu queria saber o que Jesus queria dizer com há muitas moradas na casa do meu Pai. Boa tarde a todos. Então, também, Igor, é uma satisfação também para nós podermos compartilhar um pouquinho dos ensinamentos, não é, que a gente vai nos estudos adquirindo e trocando experiências, que é sempre muito importante, não é? Acrescenta, a gente cresce, aprende, não é? Então, Jesus, quando ele fala há muitas moradas na casa de meu Pai, quando ele fala que a casa do Pai, ele se refere ao universo, não é? E as muitas moradas são os diversos mundos existentes na espiritualidade. É dessa forma que a gente pode entender. E tem também uma outra variação que a gente pode entender quando tem relação com a questão dos estados de ventura ou de desgraça dos espíritos que habitam na erraticidade. Nízia, aproveitando o gancho disso daí que você está falando em relação às muitas moradas, nós poderíamos dizer que todos os planetas do Sistema Solar, eles são habitados? Possivelmente sim, não é? Possivelmente sim. Pelas informações que a gente vê, pelos estudos e os relatos de André Luiz, não é? Possivelmente sim. Ok. Passando um pouquinho para frente, a gente sabe que nossa vida um dia vai acabar, né? A vida corpórea um dia acaba. E aí, após a morte do corpo físico, o que é que acontece ao espírito? Após a morte do corpo físico, o espírito entra num processo de retorno à pátria espiritual, não é? Ele deve passar por todo um processo de adaptação, da mesma forma que um espírito, quando reencarna, precisa passar a criança por esses processos de adaptação, não é? Desde a gestação até o nascimento, por exemplo, continua se adaptando de certa forma durante toda a sua existência, não é? Na verdade. Então, quando o espírito ele retorna ao plano espiritual, nós vamos ver essa pergunta respondida no Livro dos Espíritos, na questão 85, não é? Quando ele fala que nós retornamos para o mundo de origem, não é? A doutrina espírita fala aquelas questões de onde viemos, para onde vamos, não é? Uma preocupação, e que a gente consegue encontrar respostas a partir desses estudos e desse processo de interação entre Kardec e o plano espiritual, não é? Então, esse mundo, ele é pré-existente e ele sobrevive a tudo. De lá nós viemos, para lá nós vamos, e esse mundo, ele é considerado a verdadeira vida, na verdade, não é? E para que isso aconteça, existe todo um processo, né, de reintegração, como a gente fala. Para que essa reintegração possa existir,
isso vai depender, por exemplo, das condições do desligamento, né? do nível que esse espírito tem relacionado à matéria, o apego à matéria que esse espírito tem. Né? Então, o estado de perturbação, de como isso vai acontecer, como vai se dar. Né? Há espíritos que conseguem, por exemplo, acompanhar esse processo de desencarnação. Outros não. O tamanho é o estado de perturbação. Não é? Então, esse estado de perturbação também ele está diretamente relacionado à questão do desligamento do perispírito. Não é? Isso vai facilitar, pode facilitar ou pode dificultar esse processo de reintegração, na verdade. Então, assim, pelo que você está colocando aí, há uma readaptação a uma realidade que o espírito já vivia, não é isso? Exato. E aí, dá a entender que o espírito ele pode passar por várias situações no plano corpóreo que podem dificultar essa passagem, digamos assim, que seria o seu desencarne. E o que seria isso? Que situações seriam essas que poderiam dificultar esse desencarne mais suave, digamos assim? O próprio apego à matéria, não é? Os vícios nossos relacionados, por exemplo, à própria questão da alimentação, a sexualidade, os vícios que, em geral, não é? Acabam interferindo, de certa forma, nesse processo. Né? Em compensação, há desligamentos assim que são bem rápidos, não é? Eles ocorrem como se fosse de uma forma natural. A gente vai ver na literatura espírita falando que acontece quase que como se fosse um fruto caindo do pé da árvore quando está maduro, está no seu tempo. Não é? Então, é dessa forma. Você falou também, Nisa, em relação à questão do mérito do espírito acompanhar o processo do desligamento. Mas, assim, como é que a gente entende isso daí? Vamos dizer que um paciente interno em uma UTI de um hospital por vários dias. Né? O espírito está naquele processo de desligamento. Mas ele ainda não habita aquele corpo que está em processo de desencarne? Dependendo do estado do espírito, ele pode estar ali próximo e já não está habitando aquele corpo. Tem né? só a ligação fluídica. Só a ligação fluídica e por merecimento ele está ali acompanhando aquele processo. Mas de qualquer forma o espírito ainda está, digamos assim, vamos dizer que o corpo do João está em processo de desencarne no Hospital Santa Maria, por exemplo, no apartamento 300B. O espírito do João, ele precisa estar naquele momento, naquele local, até o desenlace fluídico, para que isso aconteça? Entendeu a pergunta? Porque você disse que ele pode acompanhar isso, o processo de desligamento, não é isso? Mas ele precisa, então, o espírito estar no mesmo momento do desligamento final. Ele naturalmente fica acompanhando, não é? Eu não diria necessariamente no mesmo espaço físico, exatamente naquele quarto. É isso que eu estou perguntando. Não é? Não necessariamente ele precisa estar... Não necessariamente, depende, acho que do nível de evolução de cada espírito, não é? Ok. E nós então, já que você está falando em relação ao merecimento, nós podemos escolher a nossa causa mortis, já que nós sabemos que ao reencarnar, nós já reencarnamos com uma programação do tempo de encarnação, muitas vezes na família que nós precisamos reencarnar,
trabalhando na área que mais se afinaria com a nossa evolução. Então, é toda uma programação espiritual para aquela vida que está se fazendo ali. Nós, então, podemos programar também a nossa causa mortis, escolher como a gente vai morrer? Também vai depender da nossa condição enquanto espírito, né? Se nós formos um espírito mais rebelde e que haja a necessidade de nós passarmos por uma determinada situação, um determinado tipo de sofrimento, de dor, essa oportunidade de escolher essa causa morte vai ser negada. Né? Em outras situações, ela pode realmente ser, junto desse planejamento reencarnatório que se faz, o espírito usando do livre-arbítrio, ele pode vir a escolher essa causa morte, sim. Então, assim, nem sempre o espírito está pronto, ou a pessoa está pronta, no momento do seu desencarne. Né? Muitos relatos falam aí da não aceitação daquela nova fase pelo espírito. Como você colocou, a questão do apego aos bens materiais, a questão do apego à vida material que ele levava. E aí gera uma sensação de revolta naquele espírito. Então, isso dificulta a sua nova situação. Em se tratando, então, de mortes, como é que eu posso dizer? Está fugindo a palavra, mas, por exemplo... Morte natural, violenta? Não, mortes abruptas, essa palavra. Um acidente inesperado, por exemplo. Qual é a reação desse espírito, então? Como é que é feito o acompanhamento espiritual, pela equipe espiritual, daquele espírito que está passando por aquilo dali? Normalmente é um processo mais demorado, não é? Não seria assim tão imediato ou como das outras formas esse processo de desligamento. Ele ia se dando aos poucos, não é? Porque esse processo de desligamento, ele não pode acontecer, como você falou, de uma forma abrupta, não é? Tanto que tinha, de certa forma, muitas das vezes, uma programação espiritual e você desencarna numa situação, por exemplo, de um suicídio, não é? Um caso de um acidente, né? Um acidente de avião, um acidente automobilístico. Então, até o espírito compreender que ele já não se encontra mais ali, que ele se encontra numa outra realidade, né? No plano espiritual. Então, ele muitas das vezes se revolta mesmo, não é? Achando que pode ter sido abandonado, não é? Por Deus, pelo anjo guardião. Né? Então, aí, por conta desse estado, inclusive de revolta, da falta de aceitação, isso tudo também vai implicar numa demora maior nesse processo de desligamento. Mudando um pouquinho de assunto, Nízia, como é que se dá a questão da alimentação no plano espiritual? A alimentação no plano espiritual, ela é ela é de certa forma bastante diferente da alimentação habitual nossa, não é? Só nos casos assim mais graves, vamos dizer assim, é que os espíritos se utilizam desse tipo de alimentação parecida com a nossa, não é? Nos outros casos, existem formas diferentes de alimentar e que, por exemplo, a água associado a elementos retirados do sol, do magnetismo, da eletricidade, vão compor aqueles nutrientes para que aquele espírito possa, por exemplo, se alimentar. Existe um caso dos espíritos superiores que moram
em planos mais elevados, que isso pode, por exemplo, acontecer, esse processo de alimentação pode se dar através da pele. Interessante. E em relação à questão da organização da sociedade espiritual, André Luiz tem um acompanhamento bem interessante em relação a isso, né? Qual é a opinião dele quanto à organização social da espiritualidade? Bom, essa questão da organização social no plano espiritual, a gente vai ver André Luiz falando nas 13 obras que ele traz. Não é? Ele fala um pouco ali em cada um, mas mais especificamente no nosso lar é onde ele abre, vamos dizer assim, um leque maior. Não é? É onde ele diz que, por exemplo, as cidades, os pontos, né, de apoio, que ele chama de postos, as colônias espirituais, como ele fala, o próprio nosso lar é uma colônia espiritual, né, que fica localizado acima da cidade do Rio de Janeiro. Os espíritas conhecem bem, têm familiaridade, não é, com isso. É uma colônia que ela foi fundada pelos portugueses que desencarnaram no Brasil por volta do século XVI, aproximadamente. Não é? Então, ali ele fala, por exemplo, de uma estrutura organizacional onde existe um governador, não é? Existem 6 ministérios e cada ministério tem 12 ministros. Então, ele fala, por exemplo, do Ministério da Regeneração, fala do Ministério do Auxílio, da Comunicação, da União Divina, fala do Ministério do Esclarecimento, elevação falei, né? São 6. Então, ali são realizados estudos, pesquisas, planejamentos, não é? Há toda uma vida social, há inclusive empreendimento mesmo nessa área da educação, né? Que Kardec fala muito amai-vos e instruí-vos, né? A orientação que ele passa aos espíritas, né? Então, como outros empreendimentos também que ali acontecem. Né? E em relação a umbral, né? A gente escuta muito o pessoal falando do umbral. Antes de mais nada, eu gostaria que você nos desse uma pincelada do que seria o umbral. É um local para onde a gente vai, é um local de habitação, é o inferno propriamente dito, vulgarmente falando, e se todos nós, ao desencarnarmos, necessariamente precisaremos passar pelo umbral. Até porque você estava falando que assim como a gente se prepara para reencarnar, após o desencarne, a gente tem a readaptação. Nessa readaptação, a gente necessariamente precisaria passar por lá? Veja só, essas regiões umbralinas, elas ficam logo acima da Terra, não é? André Luiz vai falar que nós vamos identificar essas regiões nos vales, vamos encontrar naqueles despenhadeiros, não é? Nas cavernas, nas gargantas. Então, o umbral, na verdade, ele não é um espaço físico, não é? E sim uma condição que o espírito impõe a si de acordo com a variação do seu padrão vibratório. Não é? Então, eu diria que a grande maioria de nós espíritos encarnados na Terra, vamos precisar passar por esse processo do umbral, não aquele umbral como você estava falando no sentido de purgatório, de inferno, mas no sentido de
ser um momento onde o espírito pode se higienizar, vamos dizer assim, né? Se libertar daquelas vibrações que de alguma forma ele precisa estar liberto delas para poder retomar de uma forma mais livre para o plano espiritual. Você falou em relação a um estado de espírito, né? E o umbral seria aí um estado de espírito. Então, quer dizer que cada um vivencia, vamos chamar assim, cada um vivenciaria o seu umbral? Nós construímos a partir dos nossos pensamentos, né? Os sentimentos, as emoções mal administradas. Tudo bem, mas aí se a gente lembrar um pouquinho do filme Nosso Lar, a gente vê que naquele momento onde André Luiz está habitando o que seria o umbral, teria ali vários espíritos no aspecto sofrível, né? Bem sofrido. E aí como é que cada um emanaria esse sentimento? E aí a gente vê vários vivenciando a mesma coisa. É porque, porque os espíritos eles se associam por afinidade. Também tem esse detalhe, não é? Essa seria talvez a semelhança, né? Vamos dizer assim. Então seria uma semelhança vibracional. Vibracional. Todos estariam ali na mesma vibração, no mesmo padrão evolutivo. Todos no mesmo padrão evolutivo eu não diria, porque mesmo no umbral há os espíritos que estão ali a serviço, como o próprio André Luiz esteve visitando o umbral, não é? Isso a gente tem nas obras de André Luiz falando. Então, assim como eles, há os postos, não é? Próximo dessas regiões também, onde esses espíritos, dentro desses espaços, onde os espíritos são socorridos a partir do momento que eles, por exemplo, se arrependem, né, das suas faltas e entendem, compreendem que, sinceramente, querem mudar. Né? Aí a gente lembra de duas situações. Uma seria o resgate de André Luiz, né, por Clarence e sua equipe de espíritos socorristas. Isso. Né, que é bem retratado no filme. E a gente lembra também em relação aos servos de Maria, né, que são aqueles espíritos mais evoluídos que vão resgatar aqueles sofredores, principalmente no Vale dos Suicidas. Isso. Não é isso? Seria mais ou menos isso que você estava falando. Exato. Nízia, tratando um pouquinho em relação ao suicídio, né, a gente vê a questão, já que a gente está tratando aqui de uma situação momentânea. Como é que é a vida, a chegada de um suicida a um plano espiritual? Isso vai variar de suicida para suicida também, não é? Porque vai depender, por exemplo, do arrependimento ou não é? Vai depender de toda uma condição para que ele possa receber o auxílio desses servos de Maria que estão ali, apostos para auxiliar. Mas esses espíritos precisam estar receptivos a esse auxílio, na verdade. Ou seja, o socorro está lá o tempo inteiro. Todo momento. Mas só atuam quando o espírito se torna receptivo para aquilo. Não apenas nessa condição. Porque independente da vontade deles, eles são auxiliados, de certa forma. Mas com muito respeito, sem interferir no livre-arbítrio, mesmo numa condição como essa. A gente passando um pouquinho mais para frente, pegar aqui. Como se caracteriza então a linguagem entre os espíritos?
Porque a gente sabe, por exemplo, no mundo material, cada sociedade tem o seu idioma, tem a sua forma de falar, sua forma de agir. No mundo espiritual, onde tudo o todo é uma coisa só, como é que isso acontece? Pronto. Essas linguagens, elas podem acontecer, essa comunicação, de uma forma oculta ou de uma forma ostensiva, na verdade. Não é? O próprio auxílio, por exemplo, no caso com um espírito que desencarnou por essa opção do suicídio, os espíritos podem auxiliá-lo ocultamente, não é? Até o momento em que ele, pela escolha do livre-arbítrio, ele entende que precisa reconhecer e se arrepender, não é? Se sentir responsável e não culpado pelos atos praticados e, a partir daí, seguir um outro caminho, não é? A maioria, em geral, os espíritos se comunicam através da fala, na verdade. Mas existem outras formas, o próprio processo de telepatia, a questão da mediunidade, não é? A hipnose, ela é uma forma de comunicação em que, inclusive, os espíritos obsessores se utilizam dessa técnica, não é? Nesse processo de comunicação com os espíritos. E há também a situações em que as ideias são inclusive plasmadas mesmo, quadros, por exemplo, as próprias roupas dos espíritos, elas são plasmadas para a gente ter a compreensão maior da importância do pensamento, não é? A necessidade que nós temos de compreender, valorizar e de desenvolver o nosso pensamento, não apenas quando a gente chega no plano espiritual, mas desde já ter esse cuidado de saber selecionar aquilo que a gente pensa, porque isso vai se traduzir nos nossos sentimentos, vai atuar no controle das nossas emoções ou descontrole delas, não é? E as nossas ações. Ok. Nízia, e em relação ao preparo de um espírito para uma nova encarnação? Lá atrás você colocou que o espírito precisa de uma readaptação, né? E a gente viu aí que durante a nossa conversa há todo um processo para isso. Desde o seu último desencarne, a aceitação da nova realidade, a vivência no mundo espiritual, não é isso? Como é que acontece isso daí? Desde o resgate do espírito lá até o seu reencarne. São estudos, pesquisas, muito uso do livre-arbítrio, quando o espírito tem essa condição, na verdade, de participar, não é, desse processo do planejamento reencarnatório, não é? A gente precisa compreender que toda a reencarnação, ela, na verdade, ela é planejada. Você poderia me perguntar, e uma reencarnação fruto de um estupro? Mesmo essa? E a reencarnação compulsória? Também. Não é? Mas eu não planejei para reencarnar. O espírito não se planejou, mas a espiritualidade planeja. Ao contrário de nós seres humanos, o planejamento lá acontece de uma forma bastante rigorosa, como eu diria, não é? Então, existe todo um trabalho da espiritualidade, desse espírito que vai reencarnar, para que ele possa chegar aqui em condições. Não é só chegar e dizer, olha, é sua vez, vá lá, se vira nos 30, não é como a gente fala. Precisa de toda uma organização mesmo, né? Para que o espírito, inclusive, possa fazer essas escolhas, esses estudos, essas orientações que ele recebe, né, dos instrutores, da equipe espiritual, são muito importantes, né?
Então, a gente às vezes percebe com muita frequência, na grande maioria das pessoas, que não consegue compreender, não é, o sentido de uma encarnação. Quantos de nós achamos, às vezes por um determinado momento da vida, depois, quando o conhecimento, a maturidade chega, a gente muda um pouquinho, mas é muito comum a gente perceber que as pessoas muitas das vezes acham que estão aqui de férias, ou a passeio, não é? Você falou aí que tudo é planejado, toda reencarnação é planejada. A gente sabe que, de acordo com os preceitos espíritas, a partir do momento onde se há a concepção de espermatozoide e óvulo, já existe ali um espírito predestinado a ocupar aquele corpo. Não é isso? Mas e aí, duas situações. Primeiro, a do aborto espontâneo. A gente sabe que muitas vezes o espírito ainda, mesmo no aborto espontâneo, o espírito está ligado àquela situação que precisa vivenciar aquela realidade. E segundo, aquele espírito que reencarna, mas desencarna com dias de vida. Não chega a completar sequer um mês de vida. Isso também é planejado? Também planejado. Qual a importância, espiritualmente falando, para essas encarnações tão curtas para o espírito? Cada segundo, nesse processo evolutivo, nas encarnações, elas são preciosas. Não é? Por isso que o Espiritismo, por exemplo, se preocupa com questões relacionadas, por exemplo, à eutanásia. Não é? Às vezes são aqueles momentos ricos, aqueles poucos momentos que o espírito está ali, que faltam, por exemplo, para que ele já não mais precise reencarnar. É uma situação. Entendo. Bem, Nízia, chegamos ao final da entrevista de hoje, agradecendo bastante a sua contribuição para o Ponto a Ponto. Eu acredito que foi bastante elucidativo. Agradecemos muito a sua participação novamente com a gente. E esteja desde já convidada para novas participações. É sempre uma grande honra para a gente receber você aqui. Eu agradeço, Igor, pela oportunidade. É muito bom, porque quando a gente vem participar de uma atividade como essa, é a oportunidade que a gente tem de rever os conhecimentos, reler um pouquinho, estudar mais um pouco, para que a gente possa não só repassar essas informações, mas fortalecer as nossas convicções, reforçar situações que às vezes a gente no dia a dia esquece um pouco disso, não é? E nós precisamos realmente estar sempre preparados para essa oportunidade. Afinal, a partir do momento que a gente reencarna, a cada instante a gente desencarna um pouco. Então, a morte não acontece assim de uma hora para outra, mesmo que seja em situações por nós não planejadas, vamos dizer assim. Okay. Bem, pessoal, finalizamos aqui mais um Ponto a Ponto, agradecendo a companhia de todos vocês e fiquem convidados para nos acompanhar sempre mais. Obrigado, fiquem com Deus. Só. Ok.